Olá, aqui é o professor Gilson Mendonça. Nós vamos dar início então à terceira e última parte deste conteúdo de fisiologia do sistema renal. Nessa videoaula vamos abordar algumas coisas a respeito dos balanços dos dois principais íons no organismo, que é o balanço do sódio e o balanço do potássio. Começamos pelo balanço do sódio. Já foi citado em matérias anteriores, videoaulas anteriores, que a reabsorção renal de sódio, né, de sal, de sódio, é uma das mais importantes funções do sistema renal, dada a importância desse íon para a manutenção da homeostasia, né, para a manutenção do equilíbrio eletrolítico entre as células, né, excitabilidade de membranas e por aí vai. O sódio é o principal soluto do líquido extracelular. O sódio é o principal soluto do leque e está envolvido com o próprio volume de líquido extracelular, né? A quantidade de sódio presente no leque diretamente relacionada com o seu volume, porque aí a água também fica, né, presente, faz parte desse ambiente. O volume de plasma, pensando, né, no sangue, pensando na fração líquida do sangue, também o sódio está diretamente relacionado ao volume líquido do plasma. E, consequentemente, volume de sangue e, na sequência, manutenção de pressão arterial. Então, o sódio é um íon fundamental, e entre outras coisas, para manter esses parâmetros, esses ambientes equilibrados e manter parâmetros fisiológicos importantes como a pressão arterial média. O balanço do sódio envolve a excreção e a ingesta, né? Envolve o equilíbrio entre excreção e ingesta. Para que haja balanço, né? Para que haja equilíbrio, a excreção diária de sódio tem que ser igual à ingesta. Né? O indivíduo tem que excretar uma quantidade de sódio na urina, principalmente na urina, não só na urina, mas principalmente na urina, uma quantidade de sódio próxima, né, ou igual ao que ingere na dieta. Quando a excreção é menor do que a ingesta, se diz que o balanço se torna positivo. Então, balanço de sódio positivo significa que o indivíduo está excretando menos do que está ingerindo. Consequentemente, está ficando mais sódio retido no organismo. Com a retenção de sódio no organismo, o líquido extracelular sofre um processo de expansão. Aumenta, né, se expande porque o sódio retém água. Então, expande o volume de líquido extracelular, aumenta o volume de sangue e, consequentemente, aumenta a pressão arterial. Podendo, em algumas circunstâncias, ocorrer, inclusive, quadros de edema, né? Que é a presença de líquido fora das células e fora dos vasos sanguíneos, acumulado nos tecidos. Então, isso são consequências do balanço positivo do sódio quando a excreção é menor que a ingesta. Quando tivermos a relação contrária, a excreção maior do que a ingesta, aí nós temos uma situação de balanço negativo do sódio, né? Onde o indivíduo está excretando mais do que está ingerindo. Nesse caso, temos um processo de contração do líquido extracelular, em vez de expandir, vai contrair, vai diminuir. Diminui o volume de sangue e pode acontecer diminuição da pressão arterial. Então, o balanço positivo e o balanço negativo são situações de desequilíbrio no balanço do sódio. A manipulação global do sódio envolve, então, né, o seu processamento no néfron, né, que significa filtração, no primeiro momento, e depois a reabsorção. O sódio, aproximadamente 67%, ou seja, a maior parte, mais da metade do sódio filtrado, ele é reabsorvido no túbulo contorcido proximal, porção inicial do túbulo contorcido proximal. E essa reabsorção está condicionada à absorção de água. Então, uma reabsorção do tipo isoosmótica. Mas aqui, na porção inicial do túbulo proximal, já se restabelece boa parte da concentração, do conteúdo de sódio na corrente circulatória. Depois, nós temos uma reabsorção de sódio importante no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Só que aqui nós temos um detalhe: o ramo ascendente espesso da alça de Henle é impermeável à água. E aí, então, uma reabsorção hiposmótica, ou seja, o sódio, o soluto é absorvido, mas a água não, o solvente não.
né? Então aqui nós temos aproximadamente mais 25%, né, de reabsorção do sódio, né, no ramo ascendente espesso da alça de Henle. Depois, no túbulo contorcido distal, porção inicial do túbulo distal continua a reabsorção de água, só que da mesma forma que no ramo ascendente espesso da alça de Henle, é impermeável à água, né? E aí a reabsorção de novo fica aí hiposmótica. Aqui tem mais 5%, né, de reabsorção de sódio. E no final, lá no túbulo né, coletor, né, ducto coletor, é onde acontece a porção final do túbulo distal e ducto coletor. É onde acontece o chamado ajuste fino da reabsorção de sódio, ajuste fino entre aspas, né? Porque aqui é o local de ação da aldosterona, o hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais e que, entre outras ações do organismo, tem a função primordial importantíssima de estimular a reabsorção de sódio nessa região. Aqui nas células da parede do túbulo nós temos receptores para esse hormônio e é onde o hormônio age, se liga a esses receptores e age promovendo a absorção de sódio, né? Aqui nós podemos ter mais 3% aí de reabsorção de sódio. Esses valores percentuais são meras aproximações, você sabe que a fisiologia, né, não é uma ciência exata, então mas temos essas para dar uma ideia, né, de volume, de proporcionalidade de reabsorção. Isso faz com que a excreção diária de sódio seja algo menor do que 1%, né? É muito pequena a excreção diária de sódio para manutenção do equilíbrio, né? Do balanço do sódio. E tem que excretar a quantidade similar ao que ingere, né? Mas mesmo assim a excreção é muito pequena. No caso do potássio, segundo o íon importante, o potássio é fundamental para a função normal dos tecidos excitáveis, porque o potássio é que a saída de potássio das células durante o período de repolarização das células excitáveis é o que garante o retorno à condição de repouso, né? E que vai criar condições para novas despolarizações, novos potenciais de ação e assim a continuidade da transmissão de sinais através das membranas das células excitáveis, musculares e ou neurônios. Então, o potássio é fundamental para esse restabelecimento do equilíbrio, né? Para a repolarização dessas células. Mais ou menos 90, estima-se, né? 98% do potássio está no líquido intracelular, ou seja, está dentro das células, e bem pouquinho fora do líquido extracelular, os outros 2%. Então, o gradiente de concentração do potássio é infinitamente maior dentro do que fora das células, o que faz com que ele saia com grande facilidade, né? Esse gradiente de concentração maior de potássio dentro da célula, no líquido intracelular, é mantido pelo funcionamento da bomba de sódio e potássio, que não é novidade para ninguém, isso aqui é conteúdo da Fisiologia 1 ainda, então é sabido de todos. O balanço interno do potássio diz respeito à distribuição do potássio através das membranas, ou seja, entrando ou saindo das células. Quando o potássio sai da célula, né, ele sai da célula e vai para onde? Bom, ele não pode evaporar, né? O potássio, quando ele sai da célula, ele sai em direção ao sangue. Ele normalmente sai da célula para o sangue. Ele ingressa, né, também não vai ficar no líquido, né, líquido intersticial, não. Ele vai ser transportado, né, migrar da célula para o sangue. Como ele sai da célula e vai para o sangue, gera um quadro chamado hipercalemia. O sufixo emia significa sangue, né? E cal é potássio. Então, hipercalemia, o potássio sai das células e vai para o sangue. E a situação inversa gera um processo, uma situação denominada hipocalemia. Que quando o potássio, ingressa na célula, ele vem de onde? Ele vem do sangue. Então, se ele vai do sangue para a célula, diminui a sua concentração no sangue e gera um quadro chamado hipocalemia. Tá? Então, potássio saindo das células, hipercalemia, vai aumentar no sangue. Potássio entrando na célula, hipocalemia, vai diminuir no sangue. Tá? Esse balanço interno do potássio, ele pode ser afetado por vários fatores, né? Hormônios, por exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio que afeta o balanço interno do potássio. Por quê? Porque a insulina, ela aumenta a atividade da bomba de sódio de potássio. A bomba de sódio de potássio joga potássio para dentro da célula, né? Ela puxa o potássio para dentro da célula. A insulina, aumentando a atividade da bomba de sódio de potássio,
acelerando, incrementando essa atividade, faz com que mais potássio possa ingressar na célula. Tá? Isso numa condição normal, fisiológica. Em situações não fisiológicas ou patológicas, como o caso da diabetes mellitus tipo 1, que é por ausência de insulina, como nós não temos insulina nos indivíduos diabéticos, da diabetes, né, tipo 1, a bomba de sódio e potássio fica com a sua atividade não estimulada pela insulina, porque a insulina não está presente. E aí, se a bomba de sódio e potássio diminui a intensidade de funcionamento, menos potássio vai ser incorporado na célula. Ora, se o potássio não é incorporado na célula, fica onde? Fica no sangue, né? Então, no diabetes mellitus tipo 1, é comum com a de hipercalemia, ou seja, o potássio aumentado na corrente circulatória. Porque a bomba de sódio e potássio diminuiu a função porque a insulina não está presente. Então, a insulina é um hormônio que pode afetar o balanço interno do potássio. Desequilíbrios dos ácidos básicos, a normalidade do equilíbrio ácido básico, também pode afetar o balanço interno do potássio. Existe um mecanismo de troca de potássio por hidrogênio na membrana das células. De forma que, quando nós temos um desequilíbrio ácido básico, uma normalidade ácido básico, e que predomina a alcalemia, ou seja, aumento no pH do sangue, a alcalemia, o sangue se torna mais alcalino. Ora, se aumentou o pH do sangue, significa que diminuiu a concentração de hidrogênio. O hidrogênio, quanto maior a concentração de hidrogênio, menor o pH, mais ácido, né? Então, se há uma alcalemia, aumento no teor de hidrogênio no sangue, teoricamente, ou espera-se que a alcalemia, aumento no pH do sangue. Espera-se que haja uma diminuição no teor de hidrogênio. Neste caso, para restabelecer o equilíbrio ácido básico, o organismo precisa fazer o quê? Aumentar esse teor de hidrogênio que está diminuído, para que o pH que está elevado possa cair, possa diminuir. De onde vai vir o hidrogênio? Né? De onde o hidrogênio que vai ser aportado ao sangue vem de onde? Vem das células. Então, o trocador que existe na membrana, só potássio e hidrogênio, o hidrogênio deixa a célula em direção ao sangue para restabelecer o equilíbrio ácido básico e o potássio ingressa, porque o trocador é um contratransporte. Um íon entra, outro sai. Então, o potássio ingressa na célula, o hidrogênio deixa a célula. E como o potássio ingressa, ele vem do sangue, né? Isso gera uma hipocalemia. Então, nos quadros de desequilíbrio ácido básico, em que o pH do sangue sobe, ou seja, fica mais alcalino na alcalemia, espera-se que haja uma hipocalemia, potássio migrando do sangue para a célula para ser trocado pelo hidrogênio. E na acidemia? Na acidemia é inverso. A acidemia significa a diminuição do pH do sangue. Se o pH do sangue diminuiu, porque aumentou o hidrogênio. Para restabelecer o equilíbrio, o que tem que fazer? Isso aqui é um desequilíbrio ácido básico, né? Acidemia é um desequilíbrio. Para restabelecer o equilíbrio, o que tem que acontecer? O hidrogênio aumentado no sangue tem que diminuir. Tem que tirar esse excesso de hidrogênio do sangue. Vai para onde o hidrogênio? O hidrogênio entra na célula, vai para a célula. E é trocado pelo potássio de novo. Só que como o hidrogênio ingressa, o potássio sai. E aí nós temos um quadro de hipercalemia. O potássio sai da célula e vai em direção ao sangue. Então, quando há diminuição do pH do sangue, espera-se que aumente o teor de potássio circulante. Outro fator que pode afetar o balanço interno do potássio, as catecolaminas, epinefrina, norepinefrina. As catecolaminas ativam receptores beta-2 adrenérgicos. Quando ativam esses receptores, aumenta a atividade da bomba de sódio e potássio. E aí o potássio ingressa nas células, porque a bomba de sódio e potássio joga potássio dentro da célula. Então, a ativação de receptores beta-2 adrenérgicos por catecolamina circulante, potássio ingressa na célula. Agora, se for ativação de receptores alfa-adrenérgicos, acontece exatamente o processo inverso. Potássio sai da célula. Então, dependendo da ativação da catecolamina e do tipo de receptor ativado, nós podemos ter uma mudança no balanço interno do potássio, uma influência das catecolaminas no balanço interno do potássio, com o potássio entrando ou saindo da célula. E, finalmente, a osmolaridade. A osmolaridade, no quadro de hiperosmolaridade, o potássio desloca para o líquido extracelular, ou seja, o potássio aumentado no líquido extracelular. A água, então, vai fluir, vai passar do líquido intracelular para o leque, arrastando consigo o potássio. A água vai para o líquido extracelular para restabelecer a osmolaridade, para restabelecer o equilíbrio osmótico. Como ela vai para o
né, do líquido intracelular para o extra, acaba arrastando o potássio. Então, num desequilíbrio de osmolaridade, na hiperosmolaridade, nós temos também uma alteração no balanço interno do potássio. Lise celular, quando há destruição de células, também pode acontecer, pode afetar o balanço interno do potássio. Por quê? Lise celular, potássio, né, presente na célula acaba vazando, né, para o líquido extracelular, porque a célula foi lesada, foi destruída, né, sofreu uma lesão grave. Então, o potássio, o conteúdo de potássio vai vazar e vai para o líquido extracelular. Exercício físico, o potássio é um vasodilatador importante nas arteríolas do músculo estriado esquelético. O potássio age como um vasodilatador, estimulando o relaxamento da musculatura lisa dessas arteríolas. Então, quando o indivíduo faz exercício físico, o potássio tende a deixar as células, né, para ser transportado pelo sangue até a musculatura lisa das arteríolas do músculo esquelético. E aí a tendência é diminuir o potássio nas outras regiões dos tecidos para atender a demanda de vasodilatação, né, de aumento do fluxo sanguíneo no músculo esquelético. Então, o balanço interno do potássio ele é influenciado por inúmeros fatores que podem, inclusive, acontecer simultaneamente, né? Nos desequilíbrios ácido-básicos, dependendo se é uma alcalemia ou uma acidemia, se o hidrogênio tem que entrar ou sair da célula, o potássio vai fazer o caminho inverso, e isso afeta o balanço interno do potássio. Nos desequilíbrios, né, hormonais, em que há deficiência de insulina ou por ativação de receptores beta adrenérgicos, o potássio pode ingressar na célula, né, a insulina basicamente por acelerar a bomba de sódio e potássio. E na desequilíbrio, né, de osmolaridade, na hiperosmolaridade, durante o exercício físico ou durante lise celular, a tendência é o potássio deixar a célula, né, e ir para o líquido extracelular. Então, são vários fatores que podem afetar aí o balanço interno do potássio, um pouquinho mais complexo que o sódio. Aproximadamente, né, o potássio que é filtrado no glomérulo, aproximadamente 67% também, a maior parte é reabsorvida no túbulo contorcido proximal, segmento inicial do túbulo contorcido proximal. Depois, na alça de Henle, mais 20%, né, de reabsorção, lembrando que a alça de Henle é impermeável à água. Quando houver diminuição do potássio na dieta, pode continuar a absorção desse elemento na porção, no túbulo distal, né, porção final do túbulo distal. E ainda, porção final do túbulo distal e ductos coletores, pode haver secreção de potássio, passando o potássio do sangue diretamente para a luz do túbulo. Isso quando tivermos desequilíbrio de potássio na dieta, ação da aldosterona, lembrando que aqui é a região que existem receptores para esse hormônio chamado aldosterona, desequilíbrios ácido-básicos, intensidade de fluxo, né, de filtrado, ou a presença de ânions na luz do túbulo. Ânions são, né, elementos carregados negativamente que podem atrair o potássio, que é um cátion. Então, aqui envolve equilíbrio elétrico. Então, pode haver secreção. Isso faz com que a excreção de potássio diária pode ser muito variável. Ela pode ser desde em torno de 1% até mais de 100%. Ou seja, o indivíduo excretar mais do que ingere. Porque a secreção pode ser um fator responsável pelo aumento no potássio excretado. A ingesta de potássio na dieta é muito variável, né? Não existe. Claro que aí vai variar muito de espécie para espécie, enfim, se estivermos falando de indivíduos, de animais ruminantes ou não ruminantes também, enfim, né? Mas a ingestão de potássio na dieta é muito variável e os mecanismos renais devem se adequar e devem ser bastante dinâmicos para ajustar, né? Que essa excreção seja igual à ingesta para manter o balanço. Lembrando que mecanismos renais estão envolvidos com o balanço externo do potássio. Ainda temos o balanço interno, que é tudo aquilo que acontece entre líquido intra e extracelular, né? Todos aqueles fatores lá envolvidos na movimentação do potássio através das membranas, né? Mas a excreção vai ser muito variável, porque a ingesta é muito variável, e o sistema renal vai ter que dar conta do recado para manter esse balanço. Uretérese e bexiga urinária, a composição da urina é praticamente a mesma da composição do filtrado glomerular que passa pelos ductos coletores.
muito próxima disso. Uma vez chegando na pelve renal, através de contração peristálticas da parede dos ureteres, o filtrado renal ele é conduzido para a vesícula urinária ou bexiga urinária. As paredes dos ureteres, portanto, têm musculatura lisa, que obedece a comandos, né, nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático. Isso faz com que haja contração ou relaxamento da musculatura lisa dessa parede e através, né, isso gera um peristaltismo, e através do peristaltismo, então, o filtrado vai sendo drenado da pelve renal até a vesícula urinária. Vai se depositar na bexiga urinária, a bexiga vai encher e vai distendendo a parede, né? Existem receptores mecânicos na parede da bexiga urinária em que medem e monitoram esse grau de distensão da parede. Quando a parede estiver suficientemente distendida e esses receptores desencadearem uma sequência de potenciais de ação determinada, vai, né, através do arco reflexo, vai desencadear o reflexo da micção. O reflexo da micção envolve a contração da parede dessa bexiga e a eliminação do seu conteúdo, que é a urina. A micção é controlada, obviamente, né, de forma autônoma, por simpático e parasimpático. Quando tiver predomínio do comando, desculpa, quando a bexiga estiver vazia, predomina o comando simpático, ou com pouco conteúdo, predomina o comando simpático, em que nós temos, né, a manutenção do músculo liso relaxado, da parede da bexiga, né, e o esfíncter vesical externo fechado. E quando tivermos a bexiga cheia, predomina o comando parasimpático, e aí temos o contrário, né, a contração da musculatura lisa da parede da bexiga urinária, lembrando que é músculo liso unitário, ele se contrai como um todo, e o relaxamento e abertura do esfíncter vesical externo, com a eliminação da urina através da uretra para o meio externo. Isso é basicamente, muito resumidamente, o reflexo da micção. E aqui terminamos essa parte do conteúdo desse sistema renal, fisiologia do sistema renal.